Eu te disse que ela era nada. Você é uma vergonha pra mim. Você não manda em mim. Cavalheiro, não é assim que se trata uma dama, nem sua esposa. Existe um tipo específico de silêncio que só se encontra acima do 40º andar. Não é o silêncio pacífico de um campo aberto ao amanhecer, nem a quietude de uma biblioteca velha. É um silêncio caro. Um silêncio fabricado por janelas de vidro duplo à prova de som. Paredes com isolamento acústico perfeito e um sistema de ar-condicionado que sussurra tão baixo que o cérebro humano acaba por esquecer que ele existe. Foi nesse silêncio absoluto que Matheus Vilar abriu os olhos. O relógio digital na mesa de cabeceira em mármore negro marcava exatamente 0530 da manhã. Nenhum alarme estridente havia tocado. As persianas inteligentes, programadas para sincronizar com o seu ciclo de sono, começaram a deslizar silenciosamente, permitindo que as primeiras luzes frias da manhã de Lisboa invadissem a suíte principal. Matheus sentou-se na cama. Os lençóis de algodão egípcio, com uma contagem de fios tão alta que pareciam seda, escorregaram pelo seu peito nu. Ele não bocejou. Ele não espreguiçou. Apenas se levantou com a precisão de um soldado e caminhou em direção à casa de banho, que era do tamanho de um apartamento normal no centro da cidade. Aos 34 anos, Matheus Vilar era o CEO e acionista maioritário do Grupo Vilar, um império imobiliário e hoteleiro que dominava a Península Ibérica. Ele era o homem que não sorria para as capas das revistas de negócios, mas que ditava as regras do jogo. A imprensa chamava-lhe o Arquiteto de Gelo, um apelido que ele nunca se deu ao trabalho de desmentir. Afinal, o gelo é sólido, confiável e nunca falha. 45 minutos depois, Matheus estava na vasta sala de jantar da sua penthouse. O espaço era um triunfo do design minimalista, muito vidro, metal escovado e tons de cinza. Uma máquina de café expresso, que custava mais do que o carro de um trabalhador de classe média. Moía os grãos perfeitamente torrados. Mas, tragicamente, por mais cara que fosse, a máquina não sabia dizer bom dia. Sobre a longa mesa de vidro, o seu pequeno almoço já estava servido. O chefe particular que ele contratara tinha uma regra estrita: preparar a refeição, deixá-la na temperatura ideal e desaparecer antes que Matheus saísse do quarto. Ovos pochê perfeitos, torradas de massa-mãe, sumo de laranja, espremido na hora. Tudo imaculado, tudo solitário. O tilintar do garfo de prata contra a porcelana soava quase agressivo na vastidão da sala. Matheus comeu sem saborear, os olhos fixos no ecrã do seu tablet, revendo os números do mercado asiático. Nenhuma mensagem no telemóvel que não fosse de trabalho. Nenhuma voz para lhe perguntar se ele tinha dormido bem. Ele tinha o controle absoluto do seu império. Mas a sua casa era um museu onde ele era o único visitante. Quando ele desceu para a garagem privada, o seu motorista, um homem grisalho chamado Tomás, já estava de pé, junto à porta traseira de um Bentley preto. Bom dia. Sr. Vilar. O trânsito está ligeiramente congestionado na Avenida da Liberdade, mas tomaremos uma rota alternativa. Chegaremos ao escritório em 12 minutos. Bom dia, Tomás. Proceda, foi a única resposta de Matheus. A voz grave, neutra, despida de qualquer inflexão emocional. Chegar à sede do Grupo Vilar era como assistir à abertura do Mar Vermelho, assim que os sapatos italianos de Matheus, feitos sob medida, tocavam o mármore do saguão. Uma onda de tensão invisível varria o ambiente. As conversas ao redor da máquina de café morriam. Os passos dos funcionários tornavam-se mais apressados. Ombros endireitavam-se. Ele não precisava de gritar para ser temido. A sua simples presença, quase 1,90 m de postura implacável, vestido num fato azul marinho de corte imaculado, era suficiente para lembrar a todos quem detinha o poder de destruir as suas carreiras
com um simples aceno de cabeça. No último andar, a sua assistente, Inês, já o esperava com uma pasta de couro nas mãos. Sinja, Vilar. Os investidores alemães já estão na sala de conferências A. O relatório de auditoria do hotel no Porto encontrou uma discrepância de 2% no orçamento de renovação. E a sua lavandaria enviou os fatos de reserva. Mateus nem sequer abrandou o passo. Cancele a reunião com os alemães. Faça-os esperar até amanhã de manhã. Se eles querem os nossos terrenos, aprenderão a jogar no nosso fuso horário. Quanto à discrepância no Porto, despeça o auditor interno e mande a equipa financeira refazer as contas. Tem até a meia-noite. Inês engoliu em seco, assentindo freneticamente enquanto tomava notas. Sinja, Vilar. O dia arrastou-se numa sucessão de reuniões, decisões multimilionárias e assinaturas de contratos. Mateus era uma máquina perfeitamente calibrada. Ele detetava falhas financeiras em segundos. Intimidava negociadores experientes com um simples silêncio prolongado e mantinha tudo sob uma ordem sufocante. Nada escapava à sua supervisão. Nada acontecia sem a sua autorização. Mas quando a noite caiu sobre Lisboa e o escritório se esvaziou, a armadura começou a pesar. Às 10 da noite, o Bentley deixou-o de volta na entrada da sua torre de luxo. Ele subiu no elevador privativo, observando os números no painel digital piscarem até ao número 42. A porta abriu-se. A penthouse estava exatamente como ele a havia deixado 16 horas antes. Obscura, fria, intocada. O sistema de automação detetou a sua entrada e acendeu as luzes num tom suave, ligando a lareira a gás na sala de estar. Mas o fogo artificial não emitia o estalar reconfortante da madeira real. Era apenas uma imagem bonita. Sem alma. Mateus desapertou o nó da gravata e caminhou até ao bar de Nogueira Maciça. Serviu-se de uma dose de uísque escocês de 50 anos num copo de cristal pesado. Ele caminhou até as janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus sobre a cidade. Lá embaixo, Lisboa cintilava. Milhões de pequenas luzes espalhadas pelas colinas. Lá embaixo, havia caos. Havia casais a discutir por causa do jantar em apartamentos apertados. Crianças a chorar porque não queriam ir dormir. Amigos a rir alto em tascas cheias de fumo. Havia vida. Suja. Imprevisível. Barulhenta e vibrante vida. Aqui em cima, havia apenas o reflexo do seu próprio rosto no vidro. Ela tomou um gole de whisky. O líquido queimou-lhe a garganta. Mas o calor não chegou ao peito. Ele olhou para o vasto sofá de couro branco italiano, comprado por 20.000 euros. No centro da sala. Ninguém nunca se deitara ali para ler um livro. Ninguém nunca tinha deixado cair uma migalha ou esquecido uma manta de lã amarrotada num dos cantos. Pela primeira vez em muito tempo, Mateus sentiu um aperto estranho no estômago. Não era fome. Não era estresse. Era a percepção aguda, afiada como uma lâmina, de que ele era o dono de uma cidade inteira, mas que não havia uma única pessoa naquele mar de luzes que notaria se ele desaparecesse amanhã, exceto, talvez, os seus acionistas e o seu contabilista. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, respeito, controlo. E, no entanto, engolido pelo silêncio de 1 milhão de euros da sua própria casa, Mateus Vilar nunca se sentiu tão pobre, no ecrã da televisão inteligente, que se havia ligado silenciosamente no canal de notícias. A meteorologista apontava para um grande mapa manchado de vermelho vivo. Aviso meteorológico de nível vermelho para a região da Grande Lisboa. Dizia a legenda em rodapé: espera-se a maior tempestade dos últimos 10 anos nesta madrugada, com ventos ciclônicos e risco elevado de falhas estruturais na rede elétrica.
Mateus desligou a televisão com um clique no comando. Tempestades não o assustavam. O seu prédio tinha geradores de última geração. O seu mundo era à prova de falhas. Nada, absolutamente nada, saía do seu controle. Ou assim ele pensava. A tempestade não pediu permissão para entrar em Lisboa. Ela desabou com uma fúria brutal, transformando as ruas em rios e engolindo a cidade numa cacofonia de trovões que faziam vibrar até mesmo os vidros duplos da penthouse de Mateus Vilar. No entanto, o que incomodou Mateus não foi o barulho da chuva. Foi um bip contínuo e irritante vindo do painel de controlo inteligente no corredor, indicando uma anomalia na pressão da água do sistema de aquecimento do prédio. Para um homem que construiu um império baseado na perfeição, uma falha técnica no seu próprio edifício era uma ofensa pessoal, ignorando o bom senso de chamar a equipa de manutenção noturna. Mateus pegou numa pequena lanterna tática de alumínio e abriu a pesada porta corta-fogo que dava acesso às escadas de serviço do 42º andar. Ele só queria verificar o manômetro de pressão. Era uma questão de 3 minutos. Ele deu 2 passos para o patamar de cimento cru. A porta pesada fechou-se atrás dele com um clique metálico e definitivo. E então, o impensável aconteceu. Um estrondo ensurdecedor rasgou os céus, seguido por um relâmpago que iluminou a escadaria por uma fração de segundo. Imediatamente depois, a escuridão engoliu tudo. O zumbido perpétuo do edifício morreu. O sistema de ventilação parou. Os geradores de emergência, que deveriam ter entrado em ação em 3 segundos, permaneceram em silêncio devido a uma falha em cascata na rede central que ninguém poderia ter previsto. A fechadura magnética da porta corta-fogo estava morta. Mateus Vilar, o homem que controlava milhares de vidas com uma assinatura, estava trancado numa escadaria de serviço. Mergulhado na mais absoluta escuridão, ele tentou acender a lanterna. Nada. A bateria estava descarregada, um detalhe que a sua assistente normalmente verificaria por ele. Ele tateou os bolsos do fato de treino cinzento que vestira. Sem telemóvel. Tinha-o deixado sobre o balcão de mármore da cozinha. Um suspiro de frustração escapou dos seus lábios. Ele estava prestes a bater na porta, na esperança absurda de que o seu chefe ainda estivesse por lá, quando um som o paralisou. O barulho de um balde de plástico a tombar, água a derramar pelo chão de cimento, e um arquejo assustado. Ele não estava sozinho. O cheiro a detergente de lavanda barato, ácido e artificial, misturou-se com o cheiro a ozono da tempestade. Aí, meu Deus! Uma voz feminina sussurrou na escuridão, 2 ou 3 degraus abaixo dele. A voz tremia, fina e vulnerável. Mateus abriu a boca para falar, para anunciar a sua presença com a autoridade de costume. Mas antes que pudesse emitir um som, um toque estridente e polifônico de um telemóvel antigo ecoou pela caixa de escadas. A luz fraca do ecrã iluminou parcialmente o rosto de uma mulher. Ela usava uma farda azul e o cabelo estava preso num rabo de cavalo desgrenhado. As suas mãos, vermelhas e calejadas, tremiam enquanto ela atendia apressadamente, tentando abafar o barulho. Alô, vó? A voz da mulher mudou instantaneamente. O medo desapareceu, substituído por uma doçura forçada e quente. Sim. Estou aqui. Acabou a luz no prédio todo. Mateus permaneceu em silêncio, recuando um passo, engolido pelas sombras. Ele sabia que deveria tossir, avisar que estava ali. Mas havia algo na urgência daquela chamada que o prendeu. A Bia está a chorar. A mulher suspirou. O som carregado de uma exaustão que Mateus nunca tinha ouvido nas reuniões de administração. Passa-lhe o telefone. Por favor. Houve uma pausa. Quando a mulher voltou a falar, a sua voz era um cobertor de veludo, feita para proteger e aquecer.
Princesa, sou eu. A mamã. Não. Meu amor. A mamã não está com medo. O trovão é só o céu a resmungar porque tem de tomar banho. Ela soltou uma pequena risada. Uma risada que soou perfeitamente verdadeira. Apesar do escuro e do frio. Lembras-te do que combinamos? Tu tapas os ouvidos da vovó Helena para ela não se assustar. E amanhã de manhã, quando eu chegar a casa, levo aquele pão doce com creme que tu adoras. Prometo. Sim, o mindinho não mente. Vai dormir. Meu anjo. Amo-te daqui até a lua. A passos de formiga. A luz do telemóvel apagou-se quando a chamada terminou, devolvendo a escadaria à escuridão total. E foi então que o silêncio se partiu, sem a necessidade de fingir para a filha. A mulher desmoronou. Não foi um choro histérico, daqueles que as atrizes forçam nos filmes. Foi o choro de alguém que não quer ser ouvido. Um soluço sufocado, reprimido contra as próprias mãos. O som cru de uma barragem emocional a ceder sob um peso insuportável. Como é que eu vou pagar a bomba de asma este mês? Ela sussurrou para o escuro, a voz embargada pelas lágrimas. Mais 40 euros. Deus. Por favor. Me dê uma luz. Só um bocadinho de sorte. No topo da escada, Mateus sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. 40 euros. Ele acabara de beber um gole de uísque que custava 100 vezes esse valor. A dor daquela mulher não era sobre mercados em queda ou margens de lucro. Era sobre sobrevivência pura e crua. Era sobre o ar que a filha precisava para respirar, naquele espaço apertado, despido do seu escritório luxuoso e dos seus milhões. O som daquelas lágrimas silenciosas foi a coisa mais real que Mateus testemunhou em anos. Se este momento apertou o seu coração e o faz querer saber o que este homem que tem o poder de comprar uma cidade inteira, mas que ficou paralisado perante o choro genuíno de uma mãe vai fazer a seguir, deixe o seu like e subscreva o canal. Porque, às vezes, as portas fechadas no escuro são as únicas que nos levam à verdadeira luz. Mateus continuou ali, imóvel. O instinto corporativo dizia-lhe para manter a distância, para esperar que a luz voltasse, contactar os recursos humanos e mandar transferir uma quantia anônima para a conta daquela funcionária. Limpo, eficiente, sem envolvimento. Mas o instinto humano, adormecido debaixo de anos de gelo, gritou mais alto. Ele não conseguiu suportar ouvir mais um daqueles soluços dolorosos. Ele limpou a garganta. Um som baixo. O choro da mulher parou no mesmo milésimo de segundo. O terror regressou à respiração dela. Quem está aí? A voz dela cortou o ar como um chicote. Ela recuou. O barulho do balde a arrastar no chão, indicando que ela procurava algo para se defender. Eu tenho o cabo da esfregona. Fique longe. Calma. A voz de Mateus saiu mais suave do que ele pensava ser capaz. Ele levantou as mãos, mesmo sabendo que ela não o podia ver. Não se assuste. Eu fiquei preso aqui em cima quando a luz foi abaixo. A porta fechou-se atrás de mim. A respiração dela continuava acelerada, pesada de desconfiança. Quem é o senhor? O que estava a fazer nas escadas de serviço a esta hora? A pergunta pairou no ar. A resposta lógica e verdadeira seria: sou Mateus Vilar, dono deste edifício, CEO do grupo que lhe paga o salário. E estava apenas a inspecionar a minha propriedade. Mas no momento em que ele imaginou as palavras a saírem da sua boca, imaginou também a reação dela. O tom de voz dela mudaria. A atitude defensiva e corajosa transformar-se-ia em submissão automática. No medo servil de perder o emprego. Ela pediria desculpa por estar a chorar. Ela encolher-se-ia. O muro de vidro entre a pobreza e a riqueza absoluta erguer-se-ia no escuro.
isolando-o de novo naquele silêncio estéril e solitário do qual ele tanto queria escapar. E, pela primeira vez na sua vida, meticulosamente calculada, Matheus Vilar tomou uma decisão totalmente irracional. Ele decidiu mentir. O meu nome é Mateus, e ele engoliu em seco. Sou do turno de manutenção. Fui mandado ao andar de cima para verificar um ruído nas tubagens. E a porta-troncos. Houve um longo momento de silêncio, apenas o barulho constante da chuva a açoitar as paredes de betão lá fora. Aos poucos, a tensão no ar pareceu diminuir. O som do cabo da esfregona a ser pousado no chão trouxe-lhe um alívio inesperado. Manutenção. A voz da mulher perdeu o tom ameaçador, substituído por um suspiro cansado e, surpreendentemente, uma ponta de humor seco. Vocês, da manutenção, são uns gênios. Ficam presos nas próprias portas que deveriam consertar. Mateus pestanejou no escuro. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ele daquela maneira há mais de uma década. Uma sensação estranha tomou conta do seu peito. Um repuxar nos cantos dos lábios. Ele estava a sorrir. Acho que tem toda a razão. Fui um idiota. Ele desceu um degrau com cuidado, sentando-se no piso frio. Isso o Mateus. E a senhora? No escuro. A mulher abraçou os joelhos. As lágrimas já tinham secado no seu rosto, substituídas pela resiliência teimosa de quem não tem tempo para a autopiedade. Sou a Mariana, a mulher da limpeza que agora vai ter de aturar um técnico de manutenção trapalhão no meio da maior tempestade do ano. O império de Matheus Vilar valia bilhões, mas, sentado naquele degrau de cimento gelado, no escuro, ouvindo o tom genuíno e sem filtros de Mariana, ele sentiu que estava prestes a descobrir um mundo do qual ele não sabia absolutamente nada. A escuridão tem a estranha capacidade de apagar as fronteiras que o mundo iluminado insiste em erguer, naquele patamar estreito de cimento frio, entre o 41º e o 42º andar. Não havia o CEO de um império bilionário, nem uma funcionária de limpeza no limite da exaustão. Havia apenas um homem e uma mulher, isolados numa bolha de sombra enquanto o mundo lá fora se desfazia em chuva. Mariana suspirou. O som de um cansaço antigo a escapar-lhe dos lábios. O farfalhar do tecido de nylon preencheu o silêncio, seguido por um leve baque. Tome, disse ela, a voz vindo da escuridão a poucos palmos de distância. Ponha isto sobre os ombros. Está um gelo aqui nas escadas de emergência. O betão suga o calor do corpo todo. Mateus tateou no escuro até os seus dedos roçarem num tecido grosso. Era um casaco de malha polar, ligeiramente áspero, que cheirava a detergente barato e a uma pitada de baunilha. Não posso aceitar. A Mariana deve estar com frio, respondeu ele. A sua voz instintivamente soando autoritária. O tom de quem está habituado a recusar ofertas de fornecedores. Houve um estalido de língua na escuridão. Claramente, em desaprovação. Deixe-se de manias. Homem, eu estou habituada a limpar armazéns frios de madrugada. O meu sangue já tem anticongelante. Ó Mateus. Por outro lado, se trabalha na manutenção. Deve estar habituado a andar por aí perto das caldeiras e dos motores quentes. Pegue lá o casaco antes que apanhe uma pneumonia. E não me trate por a Mariana. Pode tratar-me por tu. Estamos os dois no mesmo barco a afundar. Não há chefes aqui no escuro. Matheus Vilar, o arquiteto de gelo, cujos fatos eram feitos com lã da Tasmânia e forrados a seda. Puxou o casaco polar barato sobre os ombros. E, por uma razão que a lógica financeira jamais conseguiria explicar, aquele tecido humilde pareceu-lhe mais quente do que qualquer peça de roupa que possuía no seu roupeiro de luxo. Obrigado. Mariana, disse ele,
experimentando a intimidade do nome na sua língua. Ora essa. O som de um fecho a abrir ecoou. Zaba. Mateus. Digo. Sabes. O meu avô costumava dizer que não há mal que sempre dure, nem tempestade que não acabe. Mas, enquanto não acaba, o melhor é manter o estômago aconchegado. O barulho de uma tampa de rosca a ser desapertada antecedeu um aroma doce e reconfortante que cortou o cheiro a ozono e pó. Trazes o teu próprio bar de escadas. Mateus arriscou. Uma tentativa desajeitada de humor. Ele não fazia piadas. Ele fazia exigências. Mariana soltou uma risada baixa. Um som genuíno que fez o peito dele vibrar de uma forma invulgar. Quem me dera. É só chá de camomila com mel. Muito mel. E tenho aqui meia sanduíche de queijo que sobrou do meu jantar. Se quiseres. Não tenho fome. Obrigado. Isso era verdade. O seu jantar preparado pelo chefe privado ainda pesava no estômago, intocado nas memórias da solidão. Mas Oha aceitaria um golo. Aqui está o copo da tampa. Cuidado que está quente. As mãos deles roçaram-se no escuro ao passar o pequeno copo de plástico. Os dedos dela eram calosos, ligeiramente ásperos na ponta. Uma história de trabalho árduo e noites mal dormidas gravada na pele. Os dele eram macios, imaculados. Mateus recolheu a mão rapidamente, temendo que aquele simples toque denunciasse que ele nunca tinha pegado numa chave inglesa na vida. Ele bebeu. O chá era doce demais, quase xaroposo. O tipo de bebida que o seu nutricionista vetaria imediatamente. Mas desceu pela garganta com a suavidade de um abraço. Então, Mateus da manutenção. Mariana retomou a palavra. O som de mastigação indicando que ela estava a devorar a sua metade da sanduíche com vontade. O que é que fizeste para estares a espreitar caldeiras no andar dos engravatados a esta hora? A pergunta era inevitável. O cérebro de Mateus, treinado para processar dados à velocidade da luz e elaborar estratégias empresariais complexas, parou. Ele tinha de construir uma mentira. E tinha de ser credível. Eu cometi um erro. Ele começou, hesitando. Curiosamente, a palavra erro era a coisa mais honesta que ele poderia dizer. Ele raramente os cometia, e muito menos os admitia. O alarme de pressão da água disparou no sistema central. Fui enviado para verificar. Mas esqueci-me do cartão de acesso mestre na sala de controlo. A porta pesada bateu. E fiquei trancado. E depois, a luz falhou. E Mariana assobiou baixinho. Deixar o cartão mestre para trás. Se o grande chefe descobre isso, estás feito ao bife. Meu caro. Mateus ergueu uma sobrancelha na escuridão. O grande chefe. Sim. O dono disto tudo. O tal do Bilar. Mariana bufou. As raparigas da limpeza chamam-lhe o fantasma de gelo. Ninguém o vê realmente. Só passa por nós na garagem, com aquele carro que vale mais do que a minha vida inteira. Dizem que ele não perdoa uma falha. Se um espelho da casa de banho da administração tem uma mancha de água, é logo um memorando para a empresa de limpezas a ameaçar cortar o contrato. Mateus engoliu o resto do chá com dificuldade. O doce subitamente soube as cinzas. Era verdade? Ele próprio tinha redigido esse memorando há 2 semanas. Irritado com uma imperfeição no espelho do seu lavabo privativo. Muito exigente, defendeu-se Mateus. A voz ligeiramente tensa. É assim que se mantém um edifício destes a funcionar. Exigente é uma palavra bonita para quem não tem coração, retorquiu Mariana. Não com raiva, mas com uma franqueza serena. Não me interpretes mal. Eu agradeço o trabalho. Preciso dele como de pão para a boca. Mas quem está lá em cima?
naquelas cadeiras de pele macia. Esquece-se que os botões que eles apertam esmagam pessoas lá embaixo. Se ele te apanha num erro, não quer saber se estavas cansado, se fazes turnos duplos, ou se tens filhos em casa à tua espera. Para eles, somos apenas números numa folha de Excel. Cada palavra dela era um prego no caixão da sua própria consciência. Ele nunca tinha pensado nas empregadas de limpeza, nos técnicos, nos porteiros como seres humanos com vidas, medos ou famílias. Eram apenas custos operacionais. Mas Mariana, com a sua voz cansada e o seu chá doce, era estupidamente real. Tens filhos? Perguntou ele, desejando desviar a conversa de si mesmo. Uma menina. A Beatriz. Tem 7 anos e uma imaginação maior que o mundo. O sorriso de Mariana era audível no escuro. A mudança de tom foi instantânea, passando da crítica mordaz para a mais pura adoração. Elatemasma. Fica assustada com as tempestades porque o peito aperta. Eu vivo com a minha avó, a vovó Helena, que toma conta dela quando eu faço os turnos da noite. Somos nós as 3 contra o mundo. Ela falava com um orgulho imenso, desprovido de qualquer vitimização. Apesar das lágrimas que ele a ouvira chorar minutos antes por causa de 40 euros para uma bomba de asma, eles conversaram durante horas, ou talvez tenham sido minutos. O tempo, na escuridão partilhada, perdeu o significado. Mariana contou-lhe sobre os sonhos de Bia, sobre a teimosia da avó em cozinhar as antigas receitas da aldeia, sobre a dor nas costas que vinha sempre às sextas-feiras. E Mateus limitou-se a ouvir. O homem que dominava todas as salas de reuniões, que falava e via os outros calarem-se em submissão. Estava enfeitiçado pela tagarelice simples de uma mulher a partilhar uma sanduíche pela primeira vez na vida. Não lhe pediam conselhos financeiros, nem patrocínios, nem favores. Ele era apenas o Mateus da manutenção. E essa liberdade temporária era inebriante. Quando Mariana lhe pediu para abrir a garrafa térmica para guardar o copo, porque as suas mãos já estavam demasiado dormentes do frio. As coisas complicaram-se. Mateus pegou na garrafa de plástico gasto, tentou enroscar o copo, mas o fio da rosca estava moído pelo uso contínuo. Ele torceu para a direita, encravou, puxou. O copo saltou com um estalo e bateu no joelho de Mariana. E ela exclamou: Desculpa, desculpa. E eu? Não entendo o mecanismo disto, murmurou ele, atrapalhado, sentindo o rosto aquecer no escuro. Mariana explodiu numa gargalhada cristalina. Uma risada tão solta e leve que parecia desafiar a própria tempestade lá fora. Não entendes o mecanismo de uma tampa de enroscar? Ela ria-se sem parar. E ele podia jurar que ela estava a limpar uma lágrima de diversão. Oh, Mateus, tu deves ser o pior técnico de manutenção do mundo. A sério. Eles pagam-te para consertar coisas. Não me admira que te tenhas trancado aqui dentro. Não deixes o fantasma de gelo ver-te com uma ferramenta na mão. Senão despede-te na hora. A humilhação inicial de Mateus dissipou-se. Varrida por aquela risada, ele deu por si a rir também. Um riso grave, rouco por falta de uso, que preencheu o espaço vazio à sua volta. Ele estava a ser alvo de troça. Uma funcionária estava a rir da sua cara. E, no entanto, era a melhor sensação que ele tinha experimentado em anos. De repente, num estalo seco, como se o universo tivesse decidido que a pausa havia terminado. As luzes fluorescentes brancas do patamar acenderam-se de uma só vez. Com um zumbido estridente, o sistema de emergência finalmente tinha reiniciado as suas rotinas. O clarão fez ambos semicerrarem os olhos, cegos por um momento. Quando a visão regressou, Mateus finalmente pôde olhar para ela.
Mariana estava sentada no degrau inferior, a proteger os olhos com as mãos. O rosto estava pálido, com olheiras fundas que a luz implacável não escondia. O cabelo castanho escapava em mechas rebeldes do elástico apertado. Não usava maquilhagem. Apenas a beleza natural de alguém cujas feições transmitiam força e doçura. E ela olhou para ele. Mateus susteve a respiração. Ele vestia um fato de treino cinzento da Brioni que custava 2.000 euros. Mas sem logótipos visíveis. O cabelo, normalmente perfeitamente penteado com gel, estava despenteado por ele ter passado as mãos de frustração antes. Aos olhos dela, iluminado pelas lâmpadas cruas, ele não parecia um milionário. Parecia apenas um homem atraente, desgrenhado, com um casaco polar barato pelos ombros. O alívio de não ser reconhecido misturou-se com uma pontada aguda de culpa. Bem, parece que a magia acabou, e a Cinderela da esfregona tem de voltar ao trabalho, disse Mariana, pondo-se de pé e sacudindo as calças da farda. Ela pegou no balde e na garrafa térmica, lançando-lhe um sorriso enviesado. Obrigada pela companhia, Mateus. O escuro assusta-me menos quando há alguém com quem falar. Eu é que agradeço, respondeu ele, levantando-se, subitamente consciente da sua altura intimidante. Mas Mariana não recuou. Apenas inclinou a cabeça para cima para o encarar. Ela pareceu hesitar. Meteu a mão no bolso do avental. Tirou uma caneta esferográfica azul gasta e uma folha de papel dobrada, que parecia ser um talão de compras antigo. Apoiou o papel na parede e rabiscou algo rapidamente. Toma. Ela estendeu-lhe o papel rasgado, os olhos amendoados brilhando com uma sinceridade desarmante. Se o teu chefe descobrir a asneira e te mandar para o olho da rua, liga. Eu sei que as coisas andam difíceis. E um despedimento não é brincadeira. Posso falar com o gerente do mini-mercado do meu bairro. Eles andam sempre à procura de descarregadores. Pagam mal. Mas sempre é melhor do que nada. Se apenas precisares de alguém para te ensinar a fechar garrafas térmicas. Mateus pegou no pedaço de papel macetado. O seu nome. Mariana. Seguido de 9 algarismos. Estava escrito com uma letra arredondada e um pouco trêmula. Para um homem cuja assinatura mobilizava milhões de euros. Aquele pedaço de papel sujo pareceu de repente o ativo mais valioso que ele já tinha segurado nas mãos. Obrigado. Mariana. Vou guardar isto. Ela acenou com a cabeça. Virou costas e abriu a porta do corredor do 41º andar. O ruído da civilização. Do ar-condicionado a ligar e dos sistemas a restabelecerem-se. Invadiu o espaço. Mateus Vilar regressou sozinho ao seu mundo perfeito no último andar. A luz brilhava na penthouse. A lareira falsa estava acesa. Mas ele já não olhou para a vista da cidade. Ficou de pé no centro da sua sala de 20.000 euros. Agarrado a um talão de supermercado rasgado. Sentindo o peso invisível de uma mentira a assentar nos seus ombros. A mentira é uma semente curiosa, quando plantada no medo de sermos rejeitados pelo que somos. Ela germina rápido. Mas o que Mateus Vilar, o mestre do cálculo e da estratégia, não conseguia prever era que a colheita dessa ilusão cobrar-lhe-ia um preço muito superior a qualquer fortuna que ele tivesse no banco. O pedaço de papel rasgado, com os 9 algarismos redigidos por uma caneta azul gasta. Passou os 3 dias seguintes no centro exato da imponente secretária de Mogno de Mateus. Em torno dele empilhavam-se relatórios de fusões e aquisições, gráficos de rentabilidade e contratos multimilionários. E, no entanto, para o CEO do Grupo Vilar, a única coisa que parecia ter peso gravitacional naquela sala era aquele papel. Mateus. O homem que destruía a confiança de investidores veteranos
com um simples erguer de sobrancelha. Estava há 3 dias a reunir coragem para fazer uma chamada. Quando finalmente pegou no telemóvel particular um aparelho que raramente usava para além de chamadas da sua mãe que vivia na Suíça, o coração bateu a um ritmo que o seu cardiologista desaprovaria. A desculpa tinha sido meticulosamente pensada. Ele ligou. Engoliu o orgulho e perguntou se ela sabia de algum quarto para alugar, alegando que o senhorio tinha aumentado a renda. Mariana, com a sua voz quente e apressada de quem estava a caminho do segundo emprego. Riu-se da coincidência. Não tinha quartos. Mas queixou-se que o cano do lava-loiças da sua cozinha pingava há semanas e o senhorio recusava-se a arranjar. Se fores tão bom a apertar canos, como és a abrir garrafas térmicas, se calhar pago-te uma sopa para vires dar uma olhadela, tinha ela brincado. Mateus não precisou de um segundo convite. Ele passara a noite anterior na sua penthouse de 20 milhões de euros a assistir a tutoriais no YouTube sobre como substituir o vedante de um sifão de cozinha. O primeiro obstáculo do dia, contudo, foi o guarda-roupa. Como é que um homem da manutenção se veste ao sábado? Ele abriu o seu closet do tamanho de uma loja de luxo. Fatos italianos, camisas de seda, calças de cachemira. Nada servia. Mandou o seu assistente pessoal comprar roupas normais num centro comercial. O resultado foi uma calça de ganga que, apesar de simples, tinha um corte perfeito, e uma t-shirt branca de algodão puro. Mas o verdadeiro problema foram os sapatos. Ele recusou os tênis baratos que o assistente trouxe por serem desconfortáveis. Em vez disso, calçou uns tênis de couro branco de uma edição limitada de um designer francês, assumindo que, por não terem logótipos cintilantes, passariam por calçado banal. O segundo obstáculo foi chegar lá. Para manter o disfarce, Mateus dispensou o seu motorista a 10 quarteirões da morada de Mariana, num bairro periférico e modesto de Lisboa, onde as fachadas dos prédios descascavam, e o cheiro a roupa lavada pendurada nos estendais se misturava com o fumo dos grelhadores de rua. Ele decidiu apanhar o autocarro para fazer os últimos quilômetros. Quando entrou no autocarro cheio, estendeu uma nota de 50 euros ao motorista para pagar o bilhete de 2 euros. O motorista olhou para a nota. Depois olhou para Mateus de alto a baixo, detendo-se na postura impecável e no rosto barbeado por um mestre barbeiro. O chefe acha que eu sou. O Banco de Portugal resmungou o motorista, cruzando os braços. Não tenho troco para isso. Ou tem moedas. O temps passe. O vai a pé. Mateus piscou os olhos. Desarmado. Ele não tocava em moedas há uma década. Atrás dele, uma fila de passageiros impacientes começava a murmurar, sentindo o calor subir-lhe ao pescoço. Ele estava prestes a pedir desculpa e sair, quando uma senhora idosa com um saco de compras de lona suspirou e validou o passe 2 vezes no leitor. Ande lá. Rapaz. Pela sua tiara. Parece que nunca andou de autocarro na vida. Sente-se antes que caia. O magnata do imobiliário murmurou um obrigado atrapalhado e segurou-se ao varão, balançando a cada solavanco, sentindo-se mais exposto do que numa conferência de imprensa internacional. Quando finalmente chegou ao 3º andar sem elevador do prédio de Mariana, Mateus estava ligeiramente sem fôlego. Ele bateu na porta de madeira lascada. A porta abriu-se, revelando uma nuvem com cheiro a alho refogado e coentros frescos. Mariana estava lá, usando uns calções de ganga desbotados, o cabelo preso num coque alto e uma mancha de farinha na bochecha esquerda. Ela sorriu um sorriso tão aberto e genuíno que o ar pareceu faltar nos pulmões de Mateus. Olha ele, o mestre das engenhocas chegou. Ela puxou-o para dentro. Entra. Mateus. Não repares na desarrumação. A casa era minúscula. A sala e a cozinha dividiam o mesmo espaço estreito.
iluminado por uma lâmpada amarelada que dava a tudo um tom de fotografia antiga. Os móveis eram velhos, provavelmente comprados em segunda mão. Mas havia almofadas coloridas, desenhos infantis colados no frigorífico velho e um calor humano que embatia contra Mateus como uma onda. Bia. Vó. O rapaz da manutenção chegou, anunciou Mariana. Detrás do sofá surgiu uma menina de 7 anos. Bia tinha os mesmos olhos amendoados e perspicazes da mãe. Ela segurava um lápis de cera e analisou Mateus da cabeça aos pés com a gravidade de um juiz do Supremo Tribunal. O olhar da criança desceu até ao chão. A minha mãe disse que tu arranjavas canos de esgoto, disse Bia. Com uma voz fina, mas firme. Mas os teus sapatos são mais limpos e mais brancos do que os dentes do meu dentista. Como é que não os sujas no trabalho? Mateus gelou. Os tênis de couro francês de 700 euros brilhavam sob a luz amarela. E ele abriu a boca. O cérebro a processar uma desculpa à velocidade da luz. E... magia de manutenção. Bia. Eu uso um spray repelente muito especial, mentiu ele. Com um sorriso nervoso. Deixa o rapaz. Beatriz. Uma voz rouca e calorosa veio da zona do fogão. A vovó Helena. Uma mulher pequena, de cabelos brancos como a neve e um avental florido. Virou-se para ele com uma colher de pau na mão. Os seus olhos, contudo, eram tão afiados como os da bisneta. Aproxima-te. Filho, deixa-me olhar para ti. Mateus deu 2 passos tímidos. Vovó Helena semicerrou os olhos, inspecionando a sua postura rígida. Em seguida, as suas mãos. És demasiado alto para andar enfiado debaixo de lava-loiças. E essas mãos? Ela estalou a língua. Não tem um único calo. Estão mais macias do que as bochechas da Bia. Tens a certeza de que sabes pegar numa chave inglesa. O suor frio começou a acumular-se na testa do fantasma de gelo. Ninguém, nem o mais implacável auditor fiscal, o tinha encurralado daquela maneira. Eu uso muitas luvas de proteção. Dona Helena. Normas de segurança. E creme hidratante. Produtos químicos. Sabe como é? Ressecam a pele. Mariana desatou a rir, batendo com um pano de cozinha no ombro de Mateus. Vô. Deixe o homem em paz. Ele já está suado antes de começar. A caixa de ferramentas do meu falecido pai está ali debaixo da banca. Mateus. Boa sorte. Vais precisar. Nos 30 minutos seguintes, o homem que assinava cheques de 7 dígitos esteve deitado de costas num chão de linóleo, com metade do corpo enfiado debaixo de um armário a cheirar a umidade. A teoria do YouTube era excelente, mas a prática provou ser desastrosa. Ele torceu a válvula com força a mais. Um jato de água fria e suja disparou diretamente para o seu rosto, encharcando a sua t-shirt branca imaculada. Um grito agudo de Bia e uma gargalhada de Mariana encheram a cozinha. Precisa de um salva-vidas aí debaixo. Chefe provocou Mariana, atirando-lhe uma toalha velha. Mateus rastejou para fora, o cabelo pingando, a t-shirt colada ao peito e uma mancha de graxa preta no nariz. Ele deveria estar furioso. Ele deveria estar a ligar ao seu advogado para processar o fabricante do cano. Em vez disso, ao ver Mariana a rir, com os olhos a transbordarem de alegria, ele deitou a cabeça para trás no chão e começou a rir também. Um riso frouxo, descontrolado, que lhe limpou a alma de anos de poeira corporativa. O cano venceu a primeira ronda, admitiu ele, enxugando o rosto. Mas eu tenho princípios. Só saio daqui quando ele parar de pingar. E ele conseguiu. Quando a última porca foi apertada, Mateus sentiu um orgulho irracional e primitivo. Nenhuma fusão de empresas lhe tinha dado tanta satisfação
Como impedir aquela gota de água de cair num balde de plástico? Depois da vitória, ele foi buscar o saco que tinha deixado à entrada. Bia, trouxe uma coisa para ti. Para os dias em que tiveres de ficar em casa por causa da chuva, disse ele, entregando-lhe uma caixa pesada. Bia rasgou o papel. Os olhos da criança arregalaram-se. Era um kit de construção Lego de um vai-vem espacial da NASA, com mais de 1000 peças. Um modelo de colecionador. O sorriso de Mariana desapareceu, substituído por uma expressão de choque misturada com repreensão. Mateus, isto é enorme. Isto nas lojas custa. Meu Deus. Custa quase o dinheiro das minhas compras do mês. Foste louco. Tu não ganhas para isto. A culpa atingiu-o como um martelo. Na sua cabeça. Era apenas um brinquedo simples. Ele tinha de aprender o verdadeiro valor do dinheiro no mundo real. E rápido. Não. Não. Ele apressou-se a dizer. Gesticulando. Foi na Feira da Ladra. Um sujeito estava a vender coisas em segunda mão. Juro-te que foi baratíssimo. Acho que? Acho que até faltam algumas peças. O astronauta não tem cabeça. Tenho quase a certeza. Bia já estava no chão, a abrir os sacos numerados com uma alegria febril. Mariana olhou para ele, ainda desconfiada. Mas os seus olhos suavizaram-se com a gratidão. Ela aproximou-se, tão perto que ele podia sentir o cheiro, a baunilha e farinha. És um péssimo mentiroso sobre compras em segunda mão. Mateus, sussurrou ela. Apenas para ele ouvir. Mas tens um coração bom demais. Obrigada. A sério. Ele não respondeu. O peso da palavra mentiroso ecoou na sua mente. Uma advertência do desastre futuro. Bem, o picheleiro amador tem direito a jantar, chamou vovó Helena, batendo com a colher na panela. Senta-te aí. Rapaz, hoje há sopa de peixe rica, daquelas que levantam mortos. E foi assim que Mateus Vilar, dono de um império, se sentou numa cadeira de madeira que rangia, a comer sopa de peixe num prato lascado. O caldo quente, picante, 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 servido com pão rústico. Era a coisa mais deliciosa que ele tinha provado na vida. A mesa era barulhenta. Bia falava de planetas. Vovó Helena contava histórias da sua juventude na aldeia e empurrava-lhe mais pão. E Mariana? Mariana ria, provocando-o sobre as suas fracas habilidades de canalização. Servindo-lhe mais sopa. Os joelhos deles esbarrando acidentalmente por debaixo da mesa pequena. Cada toque, cada riso, cada colherada de sopa preenchia os buracos negros que o silêncio da sua cobertura milionária tinha escavado no seu peito ao longo dos anos. Ele ajudou-o a lavar a louça, atrapalhado com a pequena esponja, enquanto Mariana enxugava os pratos ao seu lado. Uma coreografia doméstica e banal que, para ele, parecia um milagre. Quando finalmente se despediu, já passava da meia-noite. A chuva fina caía sobre Lisboa. Mateus caminhou os 10 quarteirões de volta até o local onde o seu Bentley o aguardava nas sombras. Tomás, o motorista, abriu-lhe a porta em silêncio. Assim que se afundou no banco de pele impecável do carro, o cheiro a carro novo e a luxo estéril pareceu sufocante. Mateus cheirou a própria manga da t-shirt, que ainda guardava o odor a alho, fumo e sabão de louça, barato da cozinha de Mariana. O motorista olhou pelo retrovisor. Para casa. Sinha. Vilar perguntou. Tomás. Usando o tom impessoal de sempre.
Mateus olhou pela janela, vendo as luzes dos bairros humildes ficarem para trás. A sua casa ficava a quilômetros dali, no alto de uma torre de vidro impenetrável. Mas, enquanto fechava os olhos e lembrava da gargalhada de Mariana, uma verdade aterradora e maravilhosa instalou-se no seu coração. Aquela cozinha pequena e cheia de fumo tinha um poder inexplicável, pois o homem que era dono da cidade inteira acabara de perceber que já não sabia o caminho de volta para o lugar a que chamava casa. Durante as 3 semanas seguintes, Mateus Vilar viveu a mais perigosa e inebriante das vidas duplas. De segunda a sexta, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. Ele continuava a ser o arquiteto de gelo. Despedia diretores incompetentes sem piscar os olhos. Comprava terrenos por milhões e mantinha o seu império sob um controlo de ferro. Mas, quando o relógio marcava as 18h30, o CEO de fato italiano desaparecia. O seu lugar era tomado por um homem vestido com calças de ganga simples e camisolas sem marca, que apanhava o autocarro da carreira 728 em direção a um bairro periférico, com o coração a bater ao ritmo de um adolescente. A pequena casa de Mariana tornara-se o seu refúgio. O cheiro arrefogado de cebola, o som da televisão da vovó Helena no volume máximo e as perguntas incessantes de Bia eram o oxigênio que ele não sabia que lhe faltava. Ele consertou a cadeira coxa da sala com a ajuda de mais um tutorial do YouTube. Mudou as lâmpadas fundidas e, acima de tudo, encontrou um lugar àquela mesa apertada. No entanto, manter uma mentira daquela magnitude exigia uma energia exaustiva. E as fendas na armadura de Mateus começavam a tornar-se visíveis para os olhos atentos de Mariana. A primeira falha ocorreu numa terça-feira à noite. Bia estava sentada no tapete da sala, frustrada com os trabalhos de casa de matemática. Eu não entendo isto das percentagens, choramingou a menina, atirando o lápis para o chão. Se o João tem 20 maçãs e dá 15% a Maria, com quantas fica? Por que é que ele não lhe dá logo 3 maçãs em vez de complicar? Mateus, que estava a descascar batatas na cozinha com Mariana, limpou as mãos ao pano de prato e ajoelhou-se ao lado de Bia. Pensa nisto como um negócio. Bia, o João é o acionista maioritário das maçãs. Se ele cede 15% do seu capital ativo, ele está a diluir a sua participação no mercado. Mas mantém o controle executivo com 85% das ações. O que significa que... Ele parou abruptamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Bia olhava para ele com a boca entreaberta. No balcão da cozinha, Mariana tinha parado de cortar cenouras. A faca estava suspensa no ar. Ela encostou-se ao frigorífico, cruzando os braços, com uma sobrancelha perigosamente arqueada. Acionista maioritário, capital ativo, controlo executivo. Mariana repetiu as palavras lentamente, testando o peso delas. Para um técnico de manutenção de edifícios, tu tens um vocabulário financeiro muito refinado. Mateus, onde é que aprendeste a falar como um corretor da bolsa? O pânico subiu pela espinha de Mateus como um choque elétrico. Ele forçou uma risada rouca, coçando a nuca num gesto que aprendera a usar para simular nervosismo comum. Eu leio muito. Lá no prédio, os executivos de topo deitam revistas de economia para o lixo todos os dias, novinhas em folha. Eu recolho-as no fim do turno. Gosto de aprender palavras difíceis para parecer mais inteligente do que sou. A expressão de Mariana suavizou-se, e uma pontada de ternura substituiu a desconfiança. Não precisas de palavras difíceis para pareceres inteligente, disse ela, com um sorriso suave que lhe aqueceu o peito, mas que, simultaneamente, o fez sentir-se o pior canalha do mundo. A segunda falha foi na rua,
Num sábado à tarde, eles tinham ido ao pequeno supermercado do bairro. Mateus carregava 2 pesados sacos de compras, caminhando ao lado de Mariana, sem que ele previsse. O seu motorista, Tomás, que estava instruído a vigiá-lo de longe por razões de segurança, passou por eles num Mercedes S-Class preto de vidros fumados. Ao ver o patrão carregar sacos de plástico baratos debaixo de chuva miúda, o instinto de Tomás falou mais alto. O carro luxuoso abrandou drasticamente. O vidro do lado do passageiro desceu 1 centímetros. E Tomás fez menção de parar o carro. Os olhos de Mateus arregalaram-se, com um movimento de cabeça imperceptível para Mariana, mas letal e ameaçador para o motorista. Ele ordenou a Tomás que desaparecesse. O carro acelerou imediatamente e virou a esquina. Mas Mariana viu. "Aquele carro ia parar para te falar?" perguntou ela, franzindo a testa, olhando para a esquina onde o Mercedes desaparecera. Parecia que o motorista ia tirar-te o chapéu. "Conheces alguém que ande naqueles tanques de guerra de luxo?" "Não. Deve ter se enganado na rua. Este bairro é um labirinto", mentiu Mateus pela 1000ª vez, sentindo a língua pesada e com sabor a cinzas. Ele odiava mentir-lhe. Odiou cada palavra falsa que teve de construir para manter aquele teatro. Mas o medo de a perder era infinitamente maior do que o seu amor pela verdade. Ele sabia que, no momento em que a palavra CEO ou bilionário saísse da sua boca, a Mariana que se ria com ele, que lhe dava calduços de brincadeira quando ele se atrapalhava a lavar a louça, desapareceria. Ela passaria a ver apenas o dinheiro. Ou pior, a desigualdade esmagadora entre eles. Naquela mesma noite, a tempestade de culpa atingiu o seu pico. O bairro estava envolto no silêncio da madrugada. A chuva caía lá fora, num ritmo constante e hipnótico, batendo contra o zinco da varanda. Vovó Helena já ressonava no quarto. E Bia dormia profundamente no sofá-cama, enrolada nos cobertores. Apenas a luz amarela por cima do fogão iluminava a pequena cozinha. Mariana estava de pé junto ao lava-loiças, de costas para ele, a preparar a lancheira da filha para o dia seguinte. Os ombros dela estavam descaídos, revelando a exaustão crônica de quem carregava o peso do mundo sem nunca pedir ajuda. Mateus observou-a a partir da moldura da porta. O amor, dizem os poetas, chega como um raio. Mas para Mateus Vilar, o amor chegou como uma maré lenta, invadindo os recifes secos da sua alma até não restar nenhum espaço vazio. Ele não amava a ideia romântica dela. Ele amava a realidade dura e bela de Mariana. Amava a sua resiliência. O cheiro a sabonete barato no pescoço dela. A forma como ela o fazia sentir-se apenas e só um homem, desprovido da sua fortuna isoladora. Sem pensar, movido por uma necessidade primitiva, Mateus deu 2 passos silenciosos e abraçou-a por trás. Mariana sobressaltou-se levemente, mas assim que sentiu o peito largo de Mateus contra as suas costas, relaxou. As mãos grandes e quentes dele pousaram sobre o avental gasto. Na cintura dela, ele afundou o rosto na curva do pescoço de Mariana, inalando o seu perfume. Ela fechou os olhos, soltando um suspiro trêmulo. Inclinou a cabeça para trás, apoiando-a no ombro dele. O mundo lá fora com os seus problemas financeiros, os canos estragados e os chefes implacáveis, parou de girar. Havia apenas o som da chuva e a respiração sincronizada de ambos naquele espaço confinado. As mãos de Mariana, ainda úmidas, cobriram as mãos de Mateus. Os polegares dele acariciaram-lhe a pele, sentindo os calos ásperos que a esfregona e os detergentes industriais lhe tinham deixado. Ele sentiu uma vontade desesperada, quase física, de beijar aquelas mãos, de lhe dizer que ela nunca mais precisaria de limpar o chão de ninguém, que ele poderia comprar o edifício inteiro
e dar-lhe de presente. Que ele poderia dar-lhe o mundo, se ela apenas o aceitasse. Mas, para lhe dar o mundo, ele teria de lhe mostrar quem era o dono desse mundo. Mariana? A voz de Mateus saiu num sussurro rouco, rasgado pela emoção. O abraço apertou-se. Ele tomou a sua decisão. Chegara a hora. O castelo de cartas tinha de desabar. Mas ele falo-ia desabar com amor. Eu preciso de te dizer uma coisa importante. Promete-me que, antes de te zangares, vais tentar entender. Mariana virou-se parcialmente nos braços dele, olhando para os seus olhos no escuro. A expressão dela era uma mistura de doçura e uma leve preocupação. O que foi? Mateus, estás com uma cara tão séria. Foste despedido. É isso. Olha, se for isso, a gente arranja maneira. Não. Não é isso. É sobre mim. Sobre quem eu sou de verdade. O meu nome é Mateus. Isso é verdade. Mas o meu apelido? Trima. 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 O som agudo e urgente do telemóvel antigo de Mariana cortou o ar como a lâmina de uma guilhotina. A bolha de intimidade rebentou instantaneamente. Mariana piscou os olhos, regressando à realidade dura, e libertou-se dos braços dele com um pedido de desculpas apressado. Ela correu para a mesa e pegou no telefone. O ecrã rachado iluminando a sua expressão ansiosa. É do mini-mercado. Devo ter faltado ao turno extra, murmurou ela, atendendo-o rapidamente. Sim. Sínia. Joaquim não. Peiu. Eu sei que a conta dos fiados está atrasada. Sim. Eu prometo que lhe entrego 50 euros amanhã, depois de receber o meu salário da limpeza. Não corte a conta. Por favor. Eu preciso de levar o leite da Bia. Mateus ficou paralisado no meio da cozinha, o vazio dos braços agora frios queimando-lhe a pele. Ele ouviu-a suplicar por 50 euros. 50 miseráveis euros. Ele tinha relógios que custavam o equivalente a comprar 10 supermercados iguais àquele, enquanto havia a morder o lábio inferior para conter as lágrimas de humilhação ao telefone. O peso da sua mentira esmagou-o. Como é que ele poderia, naquele momento de pura vulnerabilidade e humilhação dela, dizer que era bilionário? Dizer: a propósito, eu sou o dono da empresa que te paga uma miséria e tenho milhões no banco enquanto te vejo implorar por leite. Seria a maior das ofensas. Seria uma traição sádica. A verdade soaria não como uma confissão, mas como uma humilhação imperdoável. Mariana desligou o telefone. Pousou as mãos na mesa, a cabeça baixa, os ombros a tremer levemente num suspiro de exaustão. Recompondo a sua armadura de mãe trabalhadora que não tem tempo para chorar. Ela virou-se para ele, o sorriso forçado de volta aos lábios. Desculpa. Mateus, o que estavas a dizer sobre o teu apelido? Mateus recuou um passo, como se o chão lhe estivesse a fugir dos pés. A coragem que tinha reunido havia evaporado, substituída pela cobardia pura e simples de um homem aterrorizado. Não era. Não era nada. Era só que... O meu apelido é Silva. Mateus Silva. Só isso. Estava a brincar. Mariana pareceu confusa por um segundo. Mas o cansaço venceu. Ela assentiu, passando as mãos pelo rosto. És um tolo. Mateus. Pensei que era algo grave. Ela aproximou-se e deu-lhe um beijo suave no rosto. Os lábios dela estavam frios, mas incendiaram a pele dele. Vai para casa. Já é tarde. E tens de acordar cedo para não deixares os chefões furiosos. Mateus acenou, pegou no seu casaco e saiu para a noite chuvosa. Quando a porta se fechou atrás de si,
Ele encostou-se à parede descascada do corredor do prédio, incapaz de dar mais um passo. Aquele beijo no rosto deveria ser a promessa de um começo, mas parecia o beijo de Judas. Ele tinha traído a pessoa que mais amava com o seu silêncio. A mentira tornou-se uma prisão com paredes de vidro. Quando a verdade é uma bomba relógio prestes a explodir e a destruir tudo o que se ama, deve um homem ser ele mesmo a premir o detonador, ou apenas rezar no escuro para que o destino tenha misericórdia? Se quer saber como esta bomba vai rebentar nas mãos de Matheus Vilar, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder o momento mais doloroso desta história. A sede do Grupo Vilar. Aquela hora da manhã. Fervilhava. Era uma terça-feira, dia de reuniões estratégicas. E o saguão estava repleto de executivos apressados e estagiários com pastas pesadas. Mariana não queria estar ali. Ela estava no edifício apenas porque a empresa de limpeza, onde trabalhava, tinha sido contratada para uma higienização profunda e urgente no 40º andar. Após uma pequena inundação técnica num dos escritórios de apoio, ela trazia o carrinho de limpeza, a farda azul desbotada e um nó no estômago que a acompanhava desde a noite anterior, quando Matheus lhe tinha dito que o apelido era Silva, e logo depois fugira da cozinha. Ela sentia que algo estava errado. Ele parecia um homem em fuga, mas não de dívidas ou senhorios, e sim de si mesmo. Mariana. Sobe rápido com os produtos de vidro, ordenou a supervisora. Apressada. O pessoal da administração está a pedir reforço urgente na sala de conferências Alfa. O CEO está lá dentro e não suporta uma mancha nas janelas panorâmicas. Mariana suspirou. Pegou no carrinho e dirigiu-se ao elevador de serviço. O 42º andar era um mundo à parte. Mármore. Obras de arte que custavam mais do que o bairro inteiro onde ela morava. E um silêncio que oprimia. Quando ela chegou à porta da sala Alfa, a porta estava entreaberta. Ouve-se uma voz grave, potente, autoritária, a ditar ordens sobre a compra de um hotel na Madeira. Mariana espreitou, não para bisbilhotar, mas para se certificar de que não interromperia uma reunião importante. O que ela viu parou o seu coração. No topo de uma mesa oval de mogno, rodeado por 10 homens de fato, estava Matheus. Mas não era o seu Matheus. O homem à mesa vestia um fato de corte impecável. O cabelo estava penteado com precisão cirúrgica. E a sua postura não era a do homem que ria enquanto tentava enroscar uma garrafa térmica. Era a postura de um predador. Ele segurava uma caneta de luxo entre os dedos longos e olhava para os documentos com uma frieza que a fez tremer. Se não chegarmos ao valor que propus até às 12 horas, a voz dele cortou o ar, gélida e inquestionável. Cancelo a parceria. Não tenho tempo para amadores. A Vilar não negocia com quem não sabe a posição de mercado que ocupa. Um dos homens à mesa, visivelmente nervoso, tentou replicar. Matheus levantou uma mão. Apenas uma mão. E o silêncio caiu sobre a sala. Foi um gesto de poder absoluto. O gesto de um homem que possuía aquele edifício, aquela cidade. Talvez até o destino das pessoas que lá trabalhavam. Mariana deixou cair o pano de limpeza. Ouçam. Embora abafado pelo carpete. Pareceu um tiro de canhão. Matheus virou a cabeça instantaneamente na direção da porta. Os olhos deles cruzaram-se através da fresta. A máscara de CEO caiu por um segundo, revelando um choque puro. Um terror que Mariana nunca pensou ver num rosto tão arrogante. Ele levantou-se. A reunião esqueceu-se. Os investidores olharam para a porta, confusos. Matheus, o nome saiu dos lábios dela como um suspiro de descrença. Ele deu um passo em frente, com as mãos estendidas, a voz perdendo todo o poder, tornando-se algo desesperado. Mariana, deixa-me explicar.
Por favor. Não vás embora. Não é o que parece. Não é o que parece. Mariana recuou, sentindo o carrinho de limpeza como um escudo inútil. Tu és o Vilaro fantasma. Tu és o homem que despede pessoas por causa de uma mancha num espelho. Ela olhou para as suas próprias mãos. As mãos ásperas que ele beijara. As mãos que tinham segurado o chá. As mãos que tinham partilhado a sopa. O nojo de si mesma. De ter sido tão ingênua. Misturou-se com uma dor aguda. Física. Eu não queria mentir. Eu só queria... Ele aproximou-se. Mas ela levantou a mão, parando-o. Tu não precisavas de ser um técnico de manutenção para estares comigo. Mateus. Eu teria gostado de ti, na mesma. Mas tu usaste-me. Fizeste da minha vida um entretenimento. Um refúgio para o teu tédio de rico. Tu sabias tudo sobre a Bia. Sobre a minha avó. Sobre as minhas dívidas. E eu não sabia sequer o teu nome verdadeiro. Eu amo-te. Mariana, isso é real, ele gritou. Ignorando os executivos, que observavam a cena em choque absoluto. Mariana olhou para ele uma última vez. Não havia ódio naqueles olhos. Apenas uma tristeza profunda. A tristeza de quem tinha descoberto que o seu porto de abrigo era apenas uma miragem feita de vidro e mentiras. O amor não sobrevive num espelho partido. Mateus, tu vês o mundo através do dinheiro. Eu vejo o mundo através das pessoas. Nós não estamos no mesmo mundo. Ela virou costas e caminhou pelo corredor. Mateus tentou segui-la, mas a supervisora apareceu, bloqueando o caminho e pedindo desculpas freneticamente ao senhor Villar. Ele ficou ali, no meio da sala de luxo, com o peso de um império nos ombros e o silêncio de 1 milhão de euros a gritar nos seus ouvidos. Nas semanas que se seguiram, a penthouse tornou-se a sua tumba. E certo, ele não comia. O chefe particular continuava a deixar o pequeno almoço perfeito. Mas Mateus apenas olhava para a vista da cidade, Lisboa. Lá embaixo. Parecia agora um mapa de um lugar onde ele nunca tinha estado. Ele tentou ligar. O número dela estava bloqueado. Tentou enviar flores. Mas o porteiro do prédio dela devolveu tudo. Foi ao mini-mercado. Mas o senhor Joaquim disse-lhe, com um olhar duro, que a Mariana se tinha demitido e que ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ele tinha o poder de comprar edifícios inteiros, de mudar leis, de mover mercados. Mas, pela primeira vez na vida, o seu poder era zero. Ele estava a colher a tempestade que a sua própria mentira tinha plantado. A chuva que caía sobre Lisboa não era mais a tempestade fria e ameaçadora daquela noite no elevador. Era uma chuva suave, uma aquelas que limpam o ar e convidam à renovação. Mateus Villar estacionou o seu carro, não o Bentley preto habitual, mas um modelo modesto de aluguer. 2 quarteirões longe do bairro. Ele caminhou sob um chapéu de chuva, com o coração a bater descompassado. Ele não trazia advogados. Não trazia advogados de imprensa. Não trazia contratos. Trazia apenas a sua dignidade, ou o que restava dela, e um pequeno envelope com um documento oficial. Ele subiu as escadas até ao 3º andar. A sua mão tremeu quando tocou na madeira da porta de Mariana. Ele esperava que ela não abrisse. Ele esperava que ela lhe fechasse a porta na cara. Ele merecia isso. A porta abriu-se. Não foi Mariana quem apareceu, mas vovó Helena. A idosa olhou para ele, o rosto marcado pelo tempo, sem revelar qualquer emoção. Veio para comprar o perdão. Senhor CEO? Perguntou ela. A voz firme, mas sem veneno. Não. Dona Helena Mateus, respondeu, baixando a cabeça. Um gesto de humildade que ele nunca tinha feito na vida. Vim apenas para me desculpar e para assumir as minhas responsabilidades. Ele passou pela sala,
Bia estava sentada a brincar com o vai-vem espacial de Lego, quando viu Mateus. A menina levantou-se e correu para ele, abraçando-lhe as pernas. O choque da criança foi o primeiro golpe de realidade na sua armadura. Mateus ajoelhou-se, ficando ao nível dela. Desculpa, Bia. Eu menti-te sobre o astronauta. Ele não perdeu a cabeça. Eu é que fui par vous. Prometo que nunca mais te vou mentir. Mariana apareceu vinda da cozinha, com um pano de louça na mão. Ela parecia mais magra, o rosto pálido, mas os olhos mantinham aquela força que o tinha atraído desde o primeiro momento. Ela não sorriu. O que estás aqui a fazer? Mateus perguntou ela, a voz fria como o aço. Mateus levantou-se e entregou-lhe o envelope. Não é dinheiro. Mariana, nunca mais te oferecerei dinheiro sem que o tenhas ganho. É o pedido de demissão de todos os cargos executivos do Grupo Vilar. Eu ainda sou o acionista maioritário. Mas a gestão total passa para um conselho independente. Eu percebi que não sei o que é o valor real das coisas. Passei a vida a comprar o meu conforto, mas perdi a capacidade de sentir. Mariana abriu o envelope, lendo as linhas com incredulidade. Estás a abdicar de tudo. Estou a abdicar do que não me pertence. O meu lugar não é naquelas salas de reuniões onde só se fala de números. Eu passei estas semanas a olhar para o vazio da minha casa e percebi que Sem-ti, Sem a vovó Helena, Sem a Bia. Eu não tenho nada. Eu não vim aqui para te comprar. Vim para te pedir o que é mais difícil, o teu tempo e a oportunidade de te mostrar quem é o Mateus. Sem a máscara do CEO. Mariana olhou para ele. Depois para a Bia, que esperava ansiosamente por um sinal. O silêncio estendeu-se. Pesado. Carregado de todo o sofrimento das semanas anteriores. Eu não te posso perdoar só porque te demitiste, disse ela. A bolsa embargada. A mentira. A mentira doeu-me mais do que a pobreza. Tu fizeste-me sentir pequena. Mateus, fizeste-me sentir que a minha vida era uma anedota para o teu entretenimento. E usai. E essa dor será a minha cicatriz para sempre, respondeu ele, aproximando-se, mas mantendo a distância respeitosa. Mas eu não sou mais aquele homem. Se tiveres de me ver a trabalhar num supermercado, a lavar pratos ou a consertar canos, eu farei. Até que tenhas a certeza de que estou aqui pelas razões certas. Mariana olhou para ele por um longo tempo. Ela viu nele algo que não estava lá antes, a ausência total da arrogância. O brilho da vulnerabilidade pura. A sopa de peixe está no fogão, disse ela. De repente, com um esboço de um sorriso triste, a avó fez a mais. O coração de Mateus deu um salto. Ele caminhou para a cozinha. Não foi uma reconciliação imediata. Não houve beijos apaixonados nem música de fundo. Houve o som dos talheres. A conversa animada de Bia. A presença silenciosa de Dona Helena. Nas semanas seguintes, Mateus Silva, como ele, passou a chamar-se em todos os documentos oficiais, começou a sua nova vida. Ele não se tornou um santo do dia para a noite. Ele ainda tropeçava na forma como a vida real funcionava. Mas ele aprendeu. Ele começou a trabalhar numa pequena empresa de arquitetura, focada em habitação social, onde o seu talento era usado para melhorar a vida de pessoas como Mariana. A reconciliação foi um processo lento, feito de pequenos gestos, um jantar partilhado, um passeio pelo parque, uma tarde a ajudar Bia nos trabalhos de casa, sem falar de ações de mercado. Um ano depois, num fim de tarde quente, Mateus estava na cozinha pequena, a tentar preparar o jantar. Mariana entrou, vinda do trabalho, e abraçou-o por trás, pousando a cabeça nas suas costas. Estás a queimar a cebola. Mateus brincou ela. Ele virussa.
envolvendo-a na cintura. Ele já não vestia fatos de luxo, vestia uma t-shirt simples e um avental. Ele era feliz. Não estou a queimar nada. Estou apenas a aprender o tempo certo de cada coisa. Ele beijou-a suavemente. Ali. Naquela cozinha que ele tanto tinha desprezado no início. Ele encontrou algo que nenhum bilhão no mundo poderia comprar uma família. Bia correu para eles, agarrando-se às pernas de ambos. Dona Helena, sentada na varanda, observava-os com um sorriso. Mateus olhou para a pequena janela que dava para a rua. Lá fora, Lisboa continuava o seu caos. Mas, pela primeira vez na vida, ele não estava a olhar de cima para baixo. Ele estava no nível do chão, onde a vida realmente acontecia. Ele tinha perdido o império, mas tinha ganhado o mundo. E, afinal de contas, o silêncio da sua vida não era mais de ouro, era de um calor humano que ele protegeria até ao fim dos seus dias. E é aqui que a nossa história termina. Não com um felizes para sempre de conto de fadas, mas com o início trabalhoso, real e profundamente belo de duas pessoas que aprenderam que, para encontrar o caminho para casa, é preciso estar disposto a perder-se primeiro.